A gente tem vivido uma época repleta de distrações. Você já percebeu como está cada vez mais difícil a gente manter a nossa concentração? Pois é, a gente vive num ambiente onde diferentes estímulos vêm o tempo inteiro, desde os celulares, propagandas, pop-ups, gente te chamando, e-mails, colaboradores requerem a nossa atenção imediata. Então, por conta disso, fica difícil a gente conseguir lidar com tudo isso, e aí tem a dificuldade de permanecer focado naquilo que realmente importa. E aí a pergunta óbvia que vem desse pensamento é: como eu posso melhorar o meu foco, Olivia? E nesse vídeo é isso que eu vou buscar responder, examinando 5 grandes limitações que o nosso cérebro possui e como a gente pode contornar essas limitações através de estratégias simples. Portanto, fica aqui comigo, mas antes deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos materiais e vem entender como melhorar essa capacidade de concentração e retomar o seu foco. Em primeiro lugar, é super importante você entender que o foco é um músculo, e como músculo, ele é visto como, de uma forma errada, como algo que a gente pode forçar a fazer quando precisa, mas a grande realidade é que nesse mundo que a gente vive não é mais tão simples assim. Nosso cérebro paleolítico não é páreo para essa tecnologia altamente avançada e todas as distrações que aparecem ao nosso redor. Então se tornou uma habilidade que a gente precisa aprender e, como qualquer outra, exige treino, exige esforço. É comum tratar a concentração sem distrações como se fosse um hábito, como pegar água ali, tomar água regularmente. Algo que você sabe que precisa fazer, sabe que é bom para você, mas que você tem negligenciado por falta de motivação, por falta de compromisso, por preguiça, mas a realidade não é essa. Essa mentalidade, na verdade, é atraente, porque implica que você pode transformar a sua vida profissional de distraída para focada num passe de mágica da noite pro dia, se você puder simplesmente reunir uma motivação suficiente. Mas, gente, esse entendimento ignora a dificuldade de foco e as horas de práticas necessárias para fortalecer esse músculo mental. O verdadeiro foco requer não apenas a capacidade de bloquear as distrações, mas também a capacidade de manter ali a atenção em determinada tarefa por um longo período de tempo. Essa é uma habilidade complexa que leva tempo e prática para você se desenvolver nesse mundo de hoje. A gente vem treinando o nosso cérebro ao contrário. Portanto, você está achando difícil se concentrar no trabalho? Não pega o chicote, vai ser duro demais consigo mesmo, porque não é tão simples quanto reunir uma motivação suficiente. É preciso tempo e esforço para poder desenvolver essa disciplina do foco, mas vale a pena o investimento. Ainda quero lembrar aqui aqueles que viveram nos anos 80, nos anos 90, como era muito mais fácil a gente se concentrar em determinada tarefa pelo número muito menor de distrações que existiam ali no dia a dia. Hoje, com essa loucura e esse treinamento, como eu falei antes, invertido que a gente tem dado para o nosso cérebro, pelo FOMO, pela ansiedade de querer saber tudo que está acontecendo a todo momento, a gente tem tido um pouco mais de dificuldade aí nesse sentido. O segundo ponto é você limpar a sua cabeça. Eu sei que já aconteceu aí com você, que você sentou para estudar ou para trabalhar, em algum caso, na sua advocacia, algum projeto, e a sua cabeça não conseguiu parar de pensar em outras 100 tarefas que você ainda precisa fazer. Então você acaba se perguntando: por que é tão difícil manter essa concentração? Isso acontece, gente, porque quando a gente fica ali pulando de tarefa em tarefa, existe um certo resíduo de atenção que fica no nosso cérebro. Então a gente não consegue simplesmente pegar como se fosse um switch de luz, de desligar da tarefa A para a tarefa B imediatamente. Na verdade, a nossa cabeça fica ali um pouco presa, pensando sobre a tarefa original. Isso significa que todas as vezes que você sabe que precisa fazer uma tarefa, mas você não tem aí um sistema, uma metodologia confiável que você possa lembrar
aquilo que precisa fazer, sua mente continua ligada, desperdiçando parte da sua energia mental, lembrando e relembrando dessa tarefa. Então, você pode se perguntar aqui, por que é tão difícil manter a concentração? E a grande realidade é que você deveria se perguntar por que está tão difícil manter a concentração. E aqui, gente, vale a pena refletir sobre ter um sistema, uma metodologia. Eu gosto muito da agenda para isso, né? Não lista de tarefas, porque lista você não tem um grande controle, você só sabe que você precisa fazer aquilo, mas você não sabe exatamente quando você vai fazer, o momento, quanto tempo você vai gastar para isso, né? Mas se você coloca ali na agenda todas as atividades, as tarefas que você precisa realizar ali aquela semana, fica muito mais fácil para você liberar espaço mental para ser utilizado na sua tarefa atual, porque você se despreocupa. É aquela história, a mente não tem que ser depósito, tem que ser fábrica. Então, quando você planeja ali como você vai fazer, quando você vai fazer cada uma dessas tarefas, para que a sua cabeça não precise ficar repensando onde vai colocar no seu dia a dia, no seu cronograma, cada uma delas, você libera esse espaço, dá mais tranquilidade para o seu cérebro se focar. Ponto 3, mudança de ambiente. Ambientes diferentes sempre trazem resultados diversos e a gente sabe disso instintivamente. Mas aí você pode se perguntar, partindo dessa premissa, qual ambiente você se sente melhor para trabalhar? De repente numa cafeteria, às vezes numa sala fechada, sem nenhum barulho. Se você gosta de trabalhar sem nenhum barulho, é porque provavelmente você já teve boas experiências nesse tipo de ambiente. Sabe o que é melhor para você. Ainda assim, aqui a gente não está falando de regra, há pessoas que preferem trabalhar em outros lugares, onde possam ouvir outras pessoas conversando, interagindo. Cada pessoa sabe o que é melhor para si e aqui é importante a gente pensar nessa questão desse autoconhecimento, compreender a melhor maneira que eu me sinto mais confortável. E se você está se achando difícil se concentrar no seu ambiente de trabalho atual, talvez seja a hora aí de mudar algumas coisinhas. Você pode mudar para uma sala diferente ou mesmo mudar completamente de local. Acho que esse é um ganho que o trabalho remoto traz, essa possibilidade, ou pelo menos, né, esse trabalho aí que você pode passar parte no remoto, parte no presencial, esse hibridismo é interessante para que nos momentos que você precise desenvolver uma maior concentração, você possa tirar de repente alguns dias para trabalhar na sua casa, outros momentos você vai para a empresa, conversar, de repente negociar isso com o seu chefe. Às vezes tudo que é preciso é uma mudança de cenário para impulsionar esse seu foco na sua carreira. Portanto, se você estiver se sentindo preso, não tenha medo de experimentar diferentes ambientes até encontrar um que funcione melhor para você. Quem sabe é esse o ponto que pode fazer toda a diferença aí para sua concentração. E se você não sabe por onde começar, aqui estão algumas ideias. Se você trabalha em casa, de repente tenta ir para uma cafeteria, para uma biblioteca, para um coworking. Se você trabalha em um escritório, tenta trabalhar em casa por 1 ou 2 dias, leva o seu laptop, às vezes para um ambiente externo, às vezes para uma varanda, trabalhar em um parque, em outro local ao ar livre que você possa ter essa tranquilidade. E se você se distrair muito com barulho, faz o contrário, vai buscar uma sala silenciosa, usa aqueles fones de ouvido de cancelamento de ruídos. A conclusão, gente, é que não existe uma solução única para todo mundo quando se trata de encontrar o foco. É importante experimentar e descobrir o que melhor funciona para você. Portanto, assim, não tenha medo, receio de mudar as coisas até encontrar um ambiente que de fato te ajude a prosperar. Quem sabe esse é o ponto de diferença aí para o seu foco, aparecer de uma forma muito mais constante. O próximo, quarto, é parar de reagir. A todos os momentos a gente está decidindo aonde está o nosso foco. Contudo, nem sempre essa decisão ocorre de forma consciente. Você já deve ter passado por alguma situação em que senta ali para ler,
para estudar um caso ou para trabalhar em determinada coisa administrativa e subitamente você é tomado ali por uma vontade de checar um e-mail, as redes sociais e sem pensar muito a respeito disso você vai lá, pega o seu celular, abre o navegador, o aplicativo, redireciona completamente o seu foco para essas outras tarefas. Essa tendência de se distrair com facilidade no trabalho tem ficado cada vez mais intensa na nossa sociedade, sendo um dos temas aí mais complicados que eu acabo realmente trabalhando com os meus clientes. E por conta disso, eu realmente recomendo que as pessoas criem uma maior consciência de que elas não precisam reagir sempre que esse desejo ou essa vontade de pegar o celular ali por essa ansiedade aparece na cabeça. Para isso aí, nada melhor, naturalmente, de começar a usar a famosa meditação. A gente sabe aí que tem inúmeras pesquisas, inúmeros estudos mostrando que a prática da meditação faz com que as pessoas realmente desenvolvam uma capacidade muito maior de ficar concentrada no seu trabalho e alterarem menos a questão de tarefas, e isso provavelmente ocorre por uma maior percepção que essas pessoas passam a adquirir do que está acontecendo nas suas cabeças e ficam mais resistentes a essas tentações para se distrair que acabam acontecendo ao longo do dia. A gente precisa, um dos pontos que eu falo demais com os meus clientes é o fato da gente entender essas vozes internas que a gente tem na nossa cabeça, escutá-las com mais atenção, o que o nosso cérebro tem dito pra gente, essa comunicação. Eu preciso olhar o celular, eu preciso entrar no Instagram, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso entrar ali no LinkedIn, YouTube ou qualquer outra coisa, checar meu WhatsApp. Quando a gente percebe como a gente vem se comunicando conosco, né, com nós mesmos, a gente tem essa capacidade de ir monitorando essa conversa e ir transformando lentamente, passo a passo, como tudo na vida, para que a gente possa aí ter melhores resultados. O ponto 5, aumenta, gente, o seu tempo de descanso. No primeiro aspecto eu falei que o foco é um músculo e a gente precisa de prática para fazê-lo ficar mais forte e otimizar os nossos resultados. Outra característica que a nossa capacidade de foco possui e como ele se assimila, né, a um músculo, é a capacidade de entrar em fadiga. E para exemplificar aqui, pergunto para você como é que você se sente todos os dias depois que você chega em casa, após aquele dia super cheio de trabalho. Você se sente cansado, estressado, precisa ali desligar a cabeça. Essas respostas aí acabam sendo pistas emocionais do seu cérebro, do seu corpo. E aí, se você continua trabalhando assim que chega em casa, depois desse cansaço, você vai lá, come alguma coisa e volta a trabalhar, é muito provável que você se distraia muito facilmente com outras coisas, ao invés de ter aquela concentração. Então, busca aí compreender isso, entender que sentimentos como cansaço são formas do corpo pedir que você reduza os seus estímulos que estão te afetando e dar aquela desligada, às vezes dormir mais cedo, né? Esses estímulos diferentes e intensos que você teve ao longo do dia precisam ser diminuídos com essa busca pelo descanso. Então presta atenção aí também quando você chega em casa, a quantidade de ações e estímulos que você se coloca, às vezes mais internet, às vezes mais TV, e fica aí altas horas no celular, acaba fazendo com que você se sinta ainda mais cansado. E a sua cabeça só vai descansar de fato quando você fecha os olhos e dorme. Então, essa forma de compreender alguns métodos, como praticar um hobby, jardinagem, pintura, ouvir músicas relaxantes. Existem diversas maneiras para você
desenvolver atividades que promovem uma quantidade inferior de estímulos no seu cérebro, melhorando assim o seu tempo de recuperação. E o mais interessante é que quando você começa a fazer essas trocas, como ouvir música, por exemplo, por alguns minutos aí, 30, 45, você já é capaz de regenerar grande parte da sua capacidade de foco e fazer com que você volte a se concentrar em tarefas mais genuinamente. Então, gente, a nossa capacidade de atenção funciona aí como um investimento que a gente faz na nossa vida, da mesma forma que o dinheiro, quando essa atenção é mal aplicada, ela pode acabar rendendo poucos dividendos. Portanto, resguarda aí esse recurso valioso, treina, considera bem quais são as formas que você vem colocando essa energia para que você possa ter melhores ganhos do que talvez você esteja tendo atualmente, mudando essas estratégias para testar diferentes abordagens e ter muito mais resultado na sua advocacia. Me conta aqui nos comentários as maneiras que você tem usado para desenvolver o seu foco, como é que você se sente com relação a isso, como é que você tem trabalhado, como é que você tem visto isso no seu dia a dia, para que a gente possa aprender e trocar por aqui. Deixa um forte abraço.